Olá, você está no canal Sagrado Feminina Solana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Já vou pedindo o seu like para você não se concentrar aqui e acabar esquecendo. E gratidão para você que já entra dando like, que hypa os vídeos, que deixa comentários, tá? Que tá se inscrevendo, se tornando membro do canal. Minha gratidão. Lembrando, gente, que os vídeos do canal são atemporais, eles valem para o momento que você abrir e não tem um prazo de validade. Pega o que é para você, deixa passar o que não tá batendo, que é pro coleguinha que tá assistindo, vai chegar aqui, tá? Tenha bom senso de filtrar e é só adaptar o seu gênero e o da pessoa, tá bom? Quer uma consulta só na sua energia, manda um e-mail para mim que lá eu passo o WhatsApp e a gente marca a consulta. Lembrando também, gente, que temos oração todos os dias às 18, juntamente com a Casa do Caminho no grupo do WhatsApp. E você pode deixar o seu pedido de oração, não quer expor o nome de ninguém, bota só as iniciais. E lembrando também que aqui no canal a gente trabalha com espiritualidade, não é somente uma abertura de oráculos. Tá? Diariamente, Frei Rogério, Dona Miriam, de vez em quando Dona Rosa, estão aqui trazendo as mensagens para você. Então é importante que você peça para aquilo que você tem fé, acredita, Espírito Santo, mentor, universo, Deus, anjo de guarda, trazer as mensagens aqui. E a importância de você saber que é coletivo, que tem outras pessoas assistindo também, não tente forçar a parte que não tá batendo com você. Então vamos nós, gente. Acho que os recadinhos foram todos dados. No final do vídeo, gente, dá uma conferida na lojinha lá, tá, dos achadinhos da Shopee. Tem bastante coisa bacana lá que eu coloquei para vocês que eu uso, já usei o que eu tenho na minha casa. Tudo com preço acessível e eu sei que são coisas boas porque eu tenho, eu já usei. Tá? Espera terminar o vídeo aqui e vai dar uma olhadinha. Para pedir consulta para mim, falar comigo e para os achadinhos, fica fixado aí no primeiro comentário de cada vídeo, tá? Quer contribuir também de alguma forma aí para o canal, você pode se tornar membro, se quiser, se puder. Né, pode contribuir com o coraçãozinho, valeu demais, quantas vezes quiser, com o valor que quiser. O e-mail também é uma chave Pix, tá? Que Deus abençoe e multiplique a todos que já contribuíram, vou contribuir. Já me chamou a atenção aqui, gente, 2 vezes a carta do 9 de espadas. O que a gente vai ver hoje aqui, eles vão falar livremente, mas a gente vai tentar ver o que essa pessoa que você mentalizar, o que ela quer com você ou de você depois dos últimos acontecimentos aí, ou das últimas conversas, seja para você que está conhecendo, para você que está ficando, para você que está afastado. Vamos ver qual é a predominância da mesa. A primeira energia, e às vezes a energia que sai na mesa, às vezes pode ser espelhado a sua, tá? Em vez da pessoa. Mentaliza alguém ou mentaliza só você. Tá começando a dar calor. Podemos, Frei Rogério? Pode sinalizar. Acho que os recados foram todos dados, né? Não? Ok. Essa mesmo? Não. Se tiver que sair de novo, vai sair. Essa. O Papa, engraçado, tinha saído da papisa, aí virou o Papa. As energias não se conflitaram tanto. Aqui é o seguinte, tá, gente? A energia que eu sinto dessa pessoa em relação a você, como essa pessoa está, o que ela quer de você, ou com relação a você, ou espera de você, né? Aqui, gente, para algumas pessoas, tá? Não é para todo mundo. Essa pessoa tá meio que sondando você. Então, para quem tá conhecendo, pode ser alguém que tá tentando fazer alguns testes, observando o seu comportamento, suas ideologias, a sua forma de ser, sua personalidade, porque é uma pessoa que tá querendo algo sério. Então, é como se ela estivesse prestando muita atenção nos seus valores morais, né? E pode ser que essa pessoa acabe testando você em algumas coisas, tá? Justamente fazer uns pega-ratão com você para ver quem de fato você é, o que você gosta, o que você acredita. Mas cuidado, porque pode ser que essa pessoa faça algum tipo de teste, o oposto, tá? Ela diga que ela gosta de uma coisa que ela não gosta, para ver qual vai ser a sua reação, para testar você se você é material para ter algo sério. Aqui também tem uma pessoa. Aqui é uma mudança que traz crescimento e evolução. Talvez essa pessoa está querendo mudar alguma coisa nela, na personalidade dela, nas ideologias dela, na crença dela, na fé dela, na conduta dela.
até na vida, tá? Porque uma pessoa que parece que está entendendo, ela está preocupada e analisando muito alguma questão com você. Então, por exemplo, talvez aquele tipo de pessoa que está pensando, né? Tá na hora de eu ter um relacionamento sério, não posso mais ficar só nas ficadas, né? Pode ser uma pessoa que está pensando aqui que está na hora de formar uma família. Para quem já tinha, é uma pessoa que talvez quer reconciliação, não quer errar mais, quer fazer as coisas certas agora, diante de você, está preocupado com isso. É uma pessoa que está até assumindo algumas responsabilidades, tá? Com muita dificuldade, porque é muito teimoso, muito cabeçudo, mas tá. Porque talvez a pessoa tá vendo que tinha uma família com você, um lar com você, uma parceria com você, que não deveria ter se afastado ou perdido ou jogado fora. Aqui também tem uma pessoa, infelizmente, com muitas crenças limitantes, então talvez o que ela queira mudar é isso. Ideologias que não servem mais, coisas do passado que não servem mais, valores, condutas, atitudes, crenças, coisas que não faz mais sentido. Né? E se vocês tinham algum tipo de diferença de idade, de crença, de classe social, de hierarquia dentro de um trabalho que envolve uma questão moral, né? Médico-paciente, professor-aluno, né? Obviamente, para quem é de maior, aí faz um curso, uma faculdade, alguma coisa assim, né? Patrão e empregado. Pode ter diferenças na forma como um foi criado numa família, outro noutra. Pode ser casais aqui do mesmo gênero, que a pessoa aí protege ou protegia muito a sua reputação, a sua imagem, o que vão falar, o que vão pensar, mas está pensando agora numa mudança de todos esses conceitos. Por quê? Porque essa pessoa quer evoluir. Pela primeira vez, para alguns, não é para todo mundo, tá? É uma pessoa que ela está pensando com mais altruísmo, tentando se colocar mais no seu lugar, tá? Então eu já falei para quem está iniciando, eu falei para quem está afastado, e se essa pessoa aí tinha um relacionamento com você, de casamento, namoro, noivado, vocês faziam planos disso, está mostrando aqui. Mas se ele é comprometido com outra pessoa e não sai da relação, porque aí, o que a igreja vai falar, a sociedade vai falar, os vizinhos, a família, né? Essa pessoa está pensando aqui que não pode mais continuar assim, que precisa de uma mudança, e sempre foi uma pessoa muito cabeça dura, né? Uma pessoa que sempre defendeu muito que estava certo naquela conduta, naquela ideologia, se era muito machista, porque essa carta fala de preconceitos, né? Aí muito machista, ou uma pessoa conservadora no sentido preconceituoso ou rígido demais. Ou que foi criado assim, dentro de uma rigidez muito grande. Não é para todo mundo essa informação, tá? Mas para alguns, pode ser uma pessoa... Gente, que cheiro de pão queimado. Não sou eu, não. Será que o vizinho tá fazendo alguma torrada, alguma coisa tá queimando? Bom, voltando aqui, cheiro forte. De queimado. Cheiro de pão queimado, torrada queimada. Eu tô sentindo. Tinha alguém que era padeiro aqui? Aqui é o seguinte, eu até me perdi no que eu tava falando aqui, Frei Rogério. É que é uma pessoa, talvez, aí, muito conservadora nessas questões de casamento, de relacionamento. Mas, obrigado, o senhor lembrou o que eu ia dizer. Para alguns, bem poucos aqui, essa pessoa pode ter tido uma educação religiosa no sentido que estudou em colégio de freira, de padre, ou até fez um seminário e desistiu. Seja homem ou mulher, para freira, para padre, para frei. Não é para todo mundo essa informação, mas tem. Lana, dá para adaptar outras religiões? Né? A pessoa estudou lá para teologia para ser um pastor, ou a pessoa estudou para ser um sacerdote de umbanda, alguma coisa assim, pode adaptar? Pode, tá? Pode ser que a pessoa já tenha feito isso e parou, pode ser que a pessoa tenha um cargo desse tipo de liderança, liderança filosófica, religiosa, pode ser um médico, pode ser um professor, tá? Alguém pode ser um palestrante, então palestrante de casa espírita, alguém que trabalha com a voz dando palestra de alguma coisa no trabalho normal, tem essas características, pode ser até um obreiro dentro da religião dele, né, um cambone, é só vocês adaptar algum cargo, seja de liderança ou não, de coisas filosóficas, religiosas,
Pode ser que trabalhe só com isso ou concilie isso com outro tipo de trabalho. Pode ser uma pessoa que trabalha em cargos também, que tem algo de coisas éticas e morais que ela precisa trabalhar dentro do que ela trabalha. Não é para todo mundo, não é. Aqui fala muito do perdão, tá? Se vocês estão brigados, essa pessoa gostaria muito do seu perdão, mas talvez é meio turrão, meio orgulhoso, não pediu até agora. Mas isso tá começando a mudar, tá? Para alguns, pode ser até que essa pessoa tá tendo uma comunhão verdadeira com a espiritualidade agora. Talvez algo que ela ignorou a vida inteira, nunca teve, só corria para Deus quando precisava. Pode ser uma pessoa que tava a vida inteira na igreja, nunca teve uma experiência real e agora tá tendo. Ou pode ser que o que está acontecendo de vocês não estarem se falando ou estarem afastados, para alguns casos aqui, esteja mudando os conceitos dessa pessoa. Ela sabe que ela nunca foi moralmente correta, talvez para alguns casos foi o falso moralista, o hipócrita, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, julga todo mundo na régua dele, mas não segue o que ele prega. Porque aqui no lado sombrio, no lado sombra, é uma pessoa muito turrona, inflexível, teimosa, intransigente, preconceituosa, que só pensa na imagem e na reputação, que precisa defender isso. Eu fui a vida inteira um machão aí, red pill, né, que eu que mando, a mulher tem que se submeter. Como é que eu vou mudar isso agora? Eu sempre fui o tipo de mulher que homem nenhum jamais vai me controlar, eu nunca vou me submeter. Como é que eu mudo isso, essa imagem agora? Sempre fui o pegador, sempre fui a pegadora, né? Ou eu sempre passei essa imagem de que o meu casamento era perfeito, a minha vidinha era perfeita, a minha moral, minha conduta era perfeita. Mesmo que fique numa situação onde causa sofrimento para ele mesmo por seguir essas regras. Né? Pela necessidade da aprovação dos outros, da validação dos outros, mas está repensando. Lana, dá para adaptar se não era um casamento, mas é a família dele ou dela que ele não queria contrariar, família com filhos, pai, mãe, irmãos, pode. Pode ser que ele não queira porque as religiões são diferentes, as crenças, pode. Tem mais alguma coisa que eu quero falar aqui? Gente, perdão pela voz, que essa mudança de tempo aqui, um dia tá calor, um dia tá frio, é alergia e resfriado. Aqui o Frei Rogério tá chamando a atenção, nesse deck especificamente, vocês estão vendo que tem crianças fazendo Eucaristia, né? São 2 meninas e 2 meninos. Esse menino tá muito concentrado no anjo, que tá trazendo a Eucaristia, a comunhão. Esse aqui tá prestando mais atenção na menina, tá? Do que no momento que deveria ser um momento sagrado, né? E ele parece que tá meio no profano, então pode ser que essa pessoa, pela primeira vez, sempre foi uma pessoa de pensar mais nas coisas profanas e do mundo e não tanto nas questões de valor moral e espiritual. E agora é como se tivesse sendo chamada a atenção dele pela própria espiritualidade, tendo essa comunhão, essa ligação com a espiritualidade. Pode ser um mentor, um anjo de guarda dele, pode ser você fazendo orações para ele, ou até mesmo ele aprendendo a ter essa comunhão, essa ligação que nunca teve. Para alguns, tá? Porque é uma pessoa muito autoritária, muito mandona. Talvez aqui essa pessoa também tá caindo a ficha, se vocês eram casados, né? Que deveria ter feito disso um ato sagrado, um matrimônio, um leito sagrado, protegido, cuidado, amado, com valores verdadeiros, não hipócritas, não fingidos. E talvez a pessoa levou o casamento como algo, o casamento que tinha, o namoro sério, o noivado, ou futuramente um casamento com você, como algo profano. É como se ele não tivesse realmente comprometido, obrigado, Frei Rogério, comprometido com essa relação, com o que era sério, nem com a espiritualidade séria. Ele não era uma pessoa, gente, aqui que valorizava ou estava realmente disciplinado e comprometido com o matrimônio, a fazer dar certo, a respeitar esse valor sagrado, a família, ou a religiosidade, a espiritualidade. Tem isso aqui, para alguns nesse deck. Tá? Tem muito forte uma energia de 3, até porque aqui ó, são 3 velas simbolizando a Santíssima Trindade, mas aqui são 3 crianças mais visíveis. Então talvez essa pessoa sempre teve com um pé no mundo, outro na espiritualidade, um pé na fé, um pé no que é profano,
né? Um pé querendo se dedicar realmente a um casamento, uma família, e um pé em coisas mundanas ou de solteiro lá de fora. Então me mostra muito essa energia aqui. E ainda tem o fato de que para alguns, tá? Essa pessoa, ou é você, ou a pessoa pode estar tendo algum tipo de experiência espiritual. Não só um aconselhamento de um mentor, de um anjo de guarda, de um líder espiritual, de alguém mais madura, mais pé no chão, mais espiritualizada, dando um conselho, mas como pode estar vivenciando algum tipo de experiência, seja num sonho, seja no dia a dia, de algo espiritual, pode ser positivo ou negativo, que está chamando a atenção da pessoa. Para alguns é um puxão de orelha, né? Eu vejo muito uma questão dessa pessoa querendo muito o seu perdão, ou ela tendo que se perdoar de muitas coisas erradas, ou de mal que ela já fez para outras pessoas. Né? Uma pessoa que tem que deixar de ser sovina, pão dura, soberba, gananciosa, né? Teimosa, orgulhosa, uma pessoa que precisa fazer esse trabalho. Aqui nessa carta fala muito do oposto da inteligência usada de uma forma correta, de uma pessoa que está se sentindo até burra, né? Nas atitudes que tomou, no que fez, ou no que disse, ou no que deveria ter feito. Então eu vejo muito uma energia de alguém arrependido, de alguém querendo um perdão, seja seu ou divino. É como se essa pessoa estivesse pedindo para alguns, não é para todo mundo, perdão até para a espiritualidade do que ele fez para você. Ou se ele ofendeu a sua crença, a sua fé, a sua espiritualidade, é como se ele estivesse pedindo uma nova chance com você, para quem estiver afastado. Para quem está iniciando ou conhecendo, é como se essa pessoa quisesse endireitar a vida dela. Né? Quisesse fazer o que agora é certo para valer. Se já é divorciado, né? Tentar um relacionamento com você que agora realmente seja certo e produtivo, diferente do que ele fez, dos erros que ele cometeu antes. Então tem essa energia? Tem. Não é para todo mundo, mas tem. Aqui também tem. Fala de insubordinação nessa carta. Né? É como se essa pessoa quisesse se rebelar aquilo, tudo que prendeu ela a vida inteira, seja na personalidade. Tem uma questão aqui também, que sempre foi uma pessoa que é o lado sombra do papo, que gostava de correr riscos, traindo, riscos de vida, riscos de coisas morais, sexuais, espirituais, só vocês adaptar. Parece que essa pessoa está querendo se consertar nisso, tá? É uma pessoa que está querendo deixar o materialismo, a ignorância das coisas para se tornar uma pessoa melhor moralmente, espiritualmente. Aqui também, para alguns era uma pessoa meio avarenta, meio pão duro ou gananciosa, só quer acumular, juntar, ou só botava a fé dela nas coisas do mundo, né? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Talvez só pensava nas coisas materiais, sexuais, carnais, dinheiro. Esse tipo de coisa. Dificuldade para compreender os outros e a vida. Talvez agora essa pessoa está revendo isso, né? Eu nunca de fato compreendi as pessoas, eu só queria falar de mim, eu só queria ser ouvida, eu não queria compreender, eu não queria ouvir. Faltava empatia, faltava altruísmo, né? Os meus sentimentos nunca foram nobres e generosos, a menos que tivesse algo por trás do meu interesse. Tá caindo essas fichas, tá? Essa pessoa pode ter no lado sombra que é abusado da sua confiança, né? Ele abusou. Ele acabou aí ultrapassando limites. E sempre muito teimoso. Ele é que estava certo, né? O Papa é o representante de Deus na Terra, né? O que ele fala é a verdade absoluta. Tenta dizer não para ele ou pregar uma outra crença. O que eu falo é verdade. O que eu digo é verdade. Tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero. Sou eu que mando. E você tem que se submeter. Credo, gente. Mas no geral é uma energia boa. Vamos ver o que a pessoa diria? Então já saiu essa energia, né? O que ele quer de você, o que ele espera de você. Para alguns ele espera o seu perdão, a sua compreensão, se ele mostrar que mudou. Tá? Mas é uma pessoa que provavelmente não está tomando atitude, está só na análise, no pensamento, no planejamento.
Ou estão falando de qualquer coisa o mínimo possível, mas não fala da relação. 1, 2, 3. Eu hoje tô mais devagar do que de costume, gente. 4. É o remédio da alergia. 4. Deixa meio down. 5. Esse também? Esse ou esse? 6. O último, 7. E desse aqui. 7. 8 eu acho que tem aqui, Frei Rogério. Mais um. Pediu 9. E dos corações em só um. Dos corações é só um. Vamos ver o que você diria ou a pessoa diria pra você no dia de hoje? Pode escolher, Frei Rogério. Laninha tá devagar, quase parando, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que a pessoa diria pra você ou você diria pra ela? Você foi a única coisa verdadeira na minha vida. Olha aí, porque que tem alguns que estão realmente querendo, gente, o seu perdão. Porque a pessoa realmente está entendendo, né? Que o que tinha com você, o quão especial você era. Você foi e é a única coisa verdadeira na minha vida. Porque para alguns, gente, essa pessoa realmente ele vive de máscara, de validação, né? De uma coisa que ele vive que nem faz muito sentido para ele, mas ele quer manter aquela imagem. Tudo que eu já falei ali. Ó, tenho buscado... Obrigado, Frei Rogério. Tenho buscado a espiritualidade, olha aí. Amém, né? Que seja verdadeiro. Por que você mente tanto pra alguém que te ama tanto? Isso aqui saiu esses dias, né? Deve ser vocês falando. Essa pessoa deve ter mentido mesmo aqui. Hipocrisia, falsidade. Pra alguns era um charlatão até na fé, né? Só esquentava lá o banco da igreja com o traseiro, mas nunca mudou o que tinha de podre, de bichado ou fazia escondido. Né? Apontava, julgava todo mundo e fazia pior. Eu me deixei levar pelas intrigas e fofocas. O Papa fala da influência, né? A igreja influenciava muito. Minha vaidade me faz querer a atenção do sexo oposto. Meu vício em flertar, ter contatinhos e trair são incontroláveis. Meu ego coleciona troféus. É isso que essa pessoa quer mudar para a maioria, tá? E ele mesmo reconhece que é tudo por orgulho, por ego, essa coisa da validação, de não aguentar, né? Ficar sem flertar, sem trair, sem ter contatinho. A pessoa tá querendo mudar. Sempre que escuto uma música, eu penso em você. Olha aí, pode ser uma música que vocês tinham em comum, ou que você gostava, que você cantava, assoviava, dançava. Tristeza, dor e pesar. Tem uma pessoa realmente aqui querendo mudar, tá? Não é pra todo mundo, mas tem. O sofrimento tá fazendo isso. Não serve mais ninguém, só serve você na minha vida e coração. A pessoa tá caindo a ficha, né? Se você foi uma pessoa aí namorada, esposa, noiva, caiu a ficha. Preciso de você, olha aí. Resta saber se esse preciso de você é no sentido de utilidade, como se você fosse um objeto, né? Preciso do que você me dava, da validação, dos interesses financeiros, materiais, atenção, cuidado e tudo, de você como um objeto, ou preciso de você pensando em você como sujeito, alguém que tem uma personalidade própria, que ele não pode querer mandar, controlar, dominar, subjugar, né? Preciso de você como minha parte complementar e inteira de respeito, onde eu vou respeitar, admirar, amar, cuidar, ou preciso de você como um objeto? Por mais que o tempo passe, não consigo te esquecer. Tem gente aqui que não só tinha relacionamento que já era longo, não era uma coisa recente. Já tinha meses, anos, né? E para alguns também já pode ter meses ou anos aqui que estão sem se falar ou afastados. Adapta a sua situação. Tem pessoas aqui que são casais já até de terceira idade, né? O Papa já mostra um pai ou um avô ou um pai que teve filhos mais tardio, né? Alguém já de 50, 60 anos. Então deve ter bastante gente nessa faixa etária. Vamos ver mais? Saiu muitas vezes nesse deck aqui embaixo, gente.
o 9 de espadas virado pra mim. Essa pessoa realmente tá sofrendo, tá? Umas 3 ou 4 vezes apareceu sinalizando pra mim o 9 de espadas. Essa pessoa tá com muito arrependimento, muita culpa e muito pesar. Olha aí, ó. Tá? Não é à toa que sai o 5 de copas. É alguém chorando leite derramado aqui mesmo, tá? Só que essa pessoa, ela não vê a solução, ela só vê o problema. Tem outra informação aqui também nesse deck, ele fica vendo só o problema e não acha a solução. Porque para alguns a solução para ele até é bem óbvia, ele teria que mudar de dentro para fora, personalidade, conceitos, etc, ou a vida, crenças, ideologias, ele teria que mudar. Mas também ele teria que assumir a responsabilidade dos erros para você, realmente pedir perdão, provar arrependimento e mudança, mas talvez um pouco desse ego e orgulho seja o que a pessoa não sabe por que caminho vai fazer sem se sentir humilhada. Porque ainda tem esse resquício de orgulho, de teimosia e de ego. Então talvez para ele é difícil nesse sentido. Não só das mudanças, mas de admitir. Eu sentar aqui e começa os carros de som, né? Impressionante. Aqui nesse deck tem uma outra informação, tá? Nesse deck são 4 taças em pé e uma caída, né? É como se agora, gente, se a pessoa comparasse todo mundo que se aproxima dele ou dela, ninguém é igual a você, porque ele pode ter pessoas aqui. Deixa passar essa criatura, gente, pelo amor de Deus. Ai. Aqui, gente, é uma pessoa, retomando, que tem pessoas querendo aqui dar trela para ele, ó. Oferecendo sentimento ou coisas aí afetivas, atenção, bajulação, sexo. Tem gente aí no entorno dele, mas parece que ele só olha para o que ele perdeu, que é você, né? Ou para aquilo que ele estragou, para aquilo que ele jogou fora. E fez por curiosidade de coisas que foi buscar fora ou por irresponsabilidade e inconsequência. Olha, o gatinho foi irresponsável, virou, né? E aí essa pessoa realmente está chorando aqui o leite derramado com maior arrependimento e remorso. E parece que as outras coisas e as outras pessoas não estão tendo graça, né? E a solução é bem óbvia, ele tem que fazer uma nova ponte ou atravessar essa ponte, fazer alguma coisa, ir atrás de você e provar mudanças, lutar, fazer algo, falar com você, mas aparentemente a pessoa não está fazendo nada. Né? Esse rio que aparece aqui, ó, é como se o tempo estivesse passando, a pessoa percebeu que você já teve paciência demais ou esperou demais as mudanças, você tentou conciliar, conversar tudo e agora depende dele fazer isso, a vontade dele, né? E que aquilo que foi feito não dá para voltar mais atrás, né? Porque a água que passou debaixo dessa ponte não vai se repetir. Mas ele pensa também que ele não pode mais repetir os erros com você, nem na vida. Mesmo que você não queira mais, mesmo que ele for tentar com outra pessoa, um novo relacionamento, ele não pode mais repetir as mesmas coisas para sempre estragar. Ele se sente frustrado aqui, um sentimento de pesar, de perda. Tá? Um remorso grande, arrependimento grande. De coisas que ele fez no impulso, ou falou no impulso, ou deu cabeçada e continua dando cabeçada. Tá aqui. Ele decepcionou você e se culpa, e agora ele se sente frustrado, se lamentando, mas ele só enxerga o problema, porque ele sabe a solução seria óbvia, mas depende muito da força de vontade e do empenho dele, né? E aqui para quem fazia planos de ter uma família, um casamento, planos que não aconteceram, ou vocês estavam casados e faziam planos de muita coisa que ele estragou. É isso que essa carta está dizendo. Aqui também tem uma questão, porque a carta do 5 de copas fala muito de herança e patrimônio. Ele pensa muito no legado, qual é o legado que eu vou deixar, e não é só físico, financeiro, o legado emocional. Porque talvez, gente, aqui tá vendo que vai ficar sozinho, ninguém vai querer proximidade, ninguém vai querer conexão, ou ele não consegue manter um relacionamento, né? Qual é o legado, herança que eu vou deixar nessa terra, mas também a herança e patrimônio, porque talvez com você tinha construído já coisas materiais, coisas afetivas, né? Já tinha construído patrimônio ou estava em vias de construir isso com você. Então tudo isso ele fica com remorso e arrependimento. Ele não tá conseguindo ir em frente, ó.
Porque ele só fica olhando para trás, para o que ele perdeu, para o que ele estragou, para o que ele jogou fora, que é você. Com pesar, ele não está conseguindo avançar. Tá? Ele quer realmente aqui uma mudança, ó. E eu vou dizer outra coisa, tá? O financeiro dessa pessoa aqui, ó. Depois que você saiu da vida dele ou dela, boa sorte abandonou, tá? Quem estava em cima desce, quem estava embaixo sobe. É o dedo de Deus, é Iod na cabala. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tá? É Miguel na mesa. Então essa pessoa tá colhendo o que ela plantou para você e ela tá tendo uma inversão. E o que ela quer fazer é uma inversão dos valores, mesmo as mudanças que ele ou ela tá tendo consciência de que precisa fazer. Porque para alguns ele tá pensando, eu tive coisas boas, maravilhosas, houve a inversão, eu estraguei ou eu joguei fora. E agora ele tá querendo que a roda gire de novo para coisa boa. Aqui é muita instabilidade emocional, financeira, preocupações, correria. Tá correndo por causa de dinheiro, trabalho, prosperidade, ou então se afunda no trabalho, estuda, vai para a faculdade, academia, fazendo mil coisas que é para não pensar na parte afetiva. Para não sentir tanto sofrimento, tanta culpa, tanto pesar. É a roda da fortuna. Né? Ele não tá conseguindo manter o eixo, o equilíbrio. Porque parece que depois do que aconteceu aqui, a maioria deve estar em afastamento. Né? Parece que a vida da pessoa e a roda desse carro, gente, se deslocou e foi para longe, né? A pessoa ficou empenhada, parada no meio do caminho, com o carro faltando uma roda, e não sabe o que fazer, porque era você que talvez estava sempre ali apoiando, ajudando. Aqui é como se a sorte da pessoa tivesse abandonado ela, ou você era a bênção e a sorte que tinha na vida dela, e ela não valorizou. Aqui fala muito de prosperidade, de expansão, ou vocês tinham uma vida tranquila, estável, estavam prosperando, estavam expandindo as coisas materiais, o sentimento. É Júpiter, né? Era a oportunidade, o avanço na vida dessa pessoa, e talvez ela não valorizou. E foi uma mudança muito brusca, né? Foi muito de repente o que a pessoa fez ou disse o que aconteceu, seja ela que abandonou, seja ela que fez algo, seja ela que fez você desistir. Foi muito brusco. Foi uma freada brusca, né? E aí a roda saiu para fora e a vida dessa pessoa tá bem desgovernada nesse sentido. Tá? Você tá encontrando o eixo. Para você, a virada, as mudanças que vieram foram dolorosas no começo, mas agora estão se tornando positivas. E para ele foi o inverso. Era uma relação de altos e baixos, de muita instabilidade emocional. A pessoa não passava segurança para você. Uma hora estava de um jeito, uma hora de outro, oscilação de humor, de vontade de querer, né? Causava brigas do nada, brigas bobas, brigas idiotas do nada. Talvez porque é uma pessoa que ela queria aqui muito subjugar, mandar, controlar. Ela tinha essas mudanças bruscas. Aqui fala muito nas mudanças baseadas nas ações passadas. Então o que ela fez ou deixou de fazer foi o que estragou tudo, mas agora também ela sabe que as mudanças têm que ser baseadas na mudança dele ou dela. E olha aqui, ó. Tá? É o 7 de copas. Essa pessoa era cheia de contatinho. Tá? Ela sempre achava que a grama do vizinho era mais verde, que ela tinha outras opções, que você era descartável, você era só mais uma. Que ele podia voltar para dos passados, arranjar quantas novas ele quisesse. E agora era uma pessoa que colecionava troféuzinho. Se entorpecia, ia atrás e se lascava. E agora vocês estão vendo que ele tá tapando os olhos aqui, ó. É como se ele quisesse dar as costas para tudo isso. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais viver essas coisas. Eu não quero mais ser esse tipo de pessoa. Eu quero me posicionar. Eu tenho sentimento, eu não sei o que fazer com esse sentimento por você, consulente, mas eu não quero mais ser aquela pessoa cheia de dúvidas, ou que deixava você cheio de dúvidas o tempo todo. Eu não quero mais ser essa pessoa que saiu aqui, ó. Não sei o que tô dizendo não, tá? Ó, a minha vaidade me faz querer a atenção do sexo oposto. Meu vício em flertar e ter contatinhos e trair são incontroláveis. Meu ego coleciona troféus. Tá aqui, ó, 7 de copas. E por quê, gente? Porque essa pessoa tem um problema que ela precisava sempre muito de quantidade, não de qualidade, da validação externa. Ela não bastava a sua validação, o seu amor, a sua atenção, tinha que ser do mundo.
A adrenalina da nova conquista, da nova paquera. Olhem para mim, eu quero ser o centro do mundo, quero chamar atenção. Esse tipo de pessoa. E agora, olha ali, ó, tá com a mão nos olhos, tipo, eu não quero mais essas tentações, eu não quero mais ser esse tipo de pessoa, né? Eu quero ser uma pessoa que vai sair da dúvida, tomar uma decisão e uma escolha de mudar. Aqui, ó. Né? Eu não posso mais viver desses encantamentos, dessas ilusões, até porque a idade tá chegando aqui, ó. Né? Com ela tem que chegar a maturidade. Aqui é comparação. Agora, de novo, essa pessoa compara todo mundo com você. Tá cheio de gente se oferecendo, tá cheio de opções, cheio de oportunidades, mas ninguém é igual a você. Ninguém satisfaz como, ninguém dá plenitude no amor, no sentimento como. Comparação. E se ele fez muita comparação e triangulação quando estava com você, agora se culpa. Porque foi jogo, foi manipulação. Tá? E aí, o que ele foi buscar, o que ele foi fazer, o que ele vive nesse tipo de coisa, ele percebeu, é só uma ilusão isso. Ou já se desiludiu. Aqui, se essa pessoa aprontou alguma, foi o conquistador barato aí, porque geralmente o 7 de copas é descoberto, né? Essa pessoa sabe que foi por vaidade, por colecionar troféus, né? Aquela pessoa que ninguém pode dar uma piscadinha, um sorriso para ele, que ele já acha que tem que ir em cima, para se validar, para chamar atenção, tá? E ele vai atrás, né? Aqui, se não era isso, essa pessoa estava se dividindo entre você e outra coisa, você e os familiares, você e a outra família que ele tem se é casado, você e os amigos, você e a vida de solteiro, você e o trabalho, você e a ganância de chegar longe na carreira, na vida, né? E aí essa pessoa aqui sabe que hoje também você tem aqui opções melhores, ou que pode aparecer uma opção melhor para você. E que para muitos você já tomou a posição, né, mesmo tendo o sentimento por ele ou por ela, de dar as costas. Para alguns você não quer mais nem ver a pessoa, inclusive tem uma informação aqui, tá? Vocês têm alguns aqui que não querem nem stalkear, nem saber mais da vida da pessoa, nem perguntam dele para ninguém, não olham a rede social dele, tá? E aqui também tem uma informação para mim que alguns estão tentando fazer isso, tá? Muito da tentação que essa pessoa tinha era em rede social, né, stalkear as ex, contatinho novo, flertezinho novo, aplicativo de paquera, de namoro, namoro no Facebook, namoro no Badoo, namoro no não sei o que, tudo para validação, e essa pessoa não quer, ela tá dando as costas para isso, ela quer resistir a essa tentação. E ela já tentou aqui não olhar suas redes, olha aí, obrigado. Espiritualidade, é o próprio Urano na mesa, rede social, tá? Ele já tentou também não stalkear você, ele tá tentando não olhar você, nem a sua vida, mas já tá batendo uma certa abstinência, né? Porque tá batendo saudade, arrependimento, culpa, queria voltar no passado, não ter feito o que fez, quer reconciliar. Então não adianta, ele tenta evitar não olhar suas coisas, sua rede social, não quer perguntar de você nem saber de você, mas ele não tá aguentando, gente. Essa pessoa queria inventar uma máquina do tempo e voltar no passado. Olha quantas cartas tem aqui, gente, do naipe de copas. É o 5 de copas, o 6 de copas e o 7 de copas, a sequência. Contando essa historinha. Saudade, nostalgia, melancolia, tá lá na maior lamúria, na maior lamentação. Sentimentos antigos, sentimentos aflorados, memórias afloradas, saudade. E, de novo, muito arrependimento, fica idealizando o passado com você, revivendo essas memórias, querendo voltar atrás todo arrependido, triste, melancólico. Mas é uma pessoa que foi rebelde a Urano, e aqui teve gente que divorciou, Urano rege o divórcio. E quer fazer as pazes, quer, é estrela, essa pessoa sabe que você foi a bênção na vida dele ou dela. Aqui na estrela foi o destino, a providência divina que colocou você no caminho dessa pessoa para aprendizado, missão, de um aprendeu com o outro, de ele aprender muita coisa com você, dele se tornar uma pessoa melhor, né? Mas ele foi rebelde, ele estragou, sei lá o que essa pessoa fez. E agora é uma pessoa muito que vê você como alguém especial que admira e respeita, e que o que tinha com você era muito especial, seu amor era especial, seu carinho. E ele ainda tem esperança de que talvez o destino aconteça algo que vocês ainda possam ficar juntos. Tem
essa coisa aqui. De novo, oração. Essa pessoa pode estar se conectando mesmo com alguma espiritualidade, dessa vez de verdade. Para você, foi uma libertação. Tá? É uma pessoa apaixonada, enamorada por você. Mas é uma pessoa que precisa de cura, precisa de libertação, precisa de amadurecimento, precisa tirar as máscaras, precisa aprender lições de humildade, de gratidão, precisa mudar muita coisa e curar muita coisa nele. Ela precisa seguir a estrela dela, saber qual é a verdadeira missão dela na Terra, a vocação, a verdadeira essência dela, porque essa pessoa é muito perdida. Ela planeja, ela sonha, vocês faziam sonhos, ele lembra muito, tá, dos planejamentos e sonhos que vocês faziam. Pode ser para alguns que essa pessoa trabalhe com internet, coisas de TI, tecnologia, eletroeletrônicos, eletricidade, eletricista, com espelhos, com vidros, tecnologia, pesquisa, laboratório, bússola, orientação, relógio, medicação, curas e tratamentos, tá? Aí, sei lá, de laser, sei lá, gente. Tá saindo, tem que falar. Para alguns, inclusive, pode ser uma pessoa de olhos claros, até azuis, com sardas, com pintas, pode ser você ou ele. Não é para todo mundo, mas tem essa característica, tá forte, eu tô falando. Essa pessoa aqui se inspira muito em você para ser uma pessoa melhor, ele admira extremamente, tá? Mesmo que nunca tenha dito ou não tenha valorizado. Mesmo que tenha feito muita bosta. Tá? Você é algo completamente especial, alguém iluminado, cheio de luz. Uma pessoa única, especial aqui, que ele vê como vindo até do outro planeta. No sentido de ser uma pessoa incomum, das virtudes, dos dons, até dons espirituais, mediúnicos ou da fé. Não é para todo mundo, mas tem. E aqui teve aviso da espiritualidade para essa pessoa, ou ele está pedindo um sinal para a espiritualidade, ou que você dê um sinal, ele pede para a espiritualidade isso. Vocês tinham um romance, uma harmonia muito bonita, essa pessoa estragou. Aqui anjos da guarda e mentores estão muito fortes, ó. Tá respondendo, é como se o próprio destino, a espiritualidade, os mentores estivessem trabalhando. Ou trabalharam em prol de aproximar vocês, e a pessoa foi rebelde e estragou. Aqui tem astrologia, informática, astronomia. Gente que pode ser que trabalhe na internet, tem um canal, vende online, tem uma loja online, é só vocês adaptarem. Ou dá cursos, palestras, coisas online. Ou trabalha, né, lugar dedicado à fé com religiosidade fora ou dentro da internet. Ou é você ou é a pessoa. Essa pessoa admira muito a sua luz, o seu brilho, tá? Ela se inspira muito aqui. O que essa pessoa quer de você, gente, na maioria que é o seu perdão, a reconciliação. A sua... Que se não puder ficar com você, pelo menos tenha o seu perdão, porque se incomoda essa pessoa não ter o seu perdão. E aqui para muitos ele foi bem FDP, né? Ele foi aqui uma pessoa que fez muitas coisas mesmo pelas suas costas, mentiu, enganou, foi interesseiro, roubou algo de você ou roubou a sua paz. Né? Ele escangalhou aqui, sim, muito com a sua vida, com o seu emocional. Ele escondeu muitas coisas, muitos segredos, muita podridão. E de novo, tá? Essa pessoa aqui não quer stalkear, mas não consegue ficar sem procurar saber de você ou tá se segurando no último. E aqui é bem claro, vocês, na maioria, aqui tem algumas que ainda stalkeiam, buscam saber da pessoa. Tem gente que não olha, não quer mais olhar, não quer mais saber da pessoa mesmo. Nem falar, nem saber, se fechou. E muitos tinham família, o 10 de ouro, estavam construindo até patrimônio. Mas essa pessoa ela foi desonesta, ela foi desleal, ela foi mentirosa. Ela repete ciclos de mentira, de traição, de adultério, qualquer tipo de traição. Ela tem aqui uma coisa de excesso, de vício que ela repete. E agora essa pessoa está dando tempo ao tempo aqui, ó. Para vir falar com você ou tentar reabrir a história. Até porque ela não sabe o que fazer e ela espera uma notícia, algo concreto, uma mudança concreta na vida dela.
uma resposta de algo ou da espiritualidade, ou ela está esperando uma resolução de algo que tem a ver com finanças, documentos, papéis, legalidade, leis, que se resolva na vida dela para vir atrás de você, ou então esperando a poeira baixar do que aconteceu com vocês para ela tentar uma reaproximação. Mas demora, é um 7 de ouros. Tá? Essa pessoa realmente ela tá dando tempo ao tempo. E aqui na coruja, essa pessoa tá vivendo um momento aqui, gente, de mau agouro, tá? Seja lá o que ela estiver passando na vida dela aqui, é algo meio de mau agouro, porque as corujas, tá? Essa pessoa tá em silêncio ou você tá em silêncio, tem muita coisa de silêncio. Tá? Ela tá avaliando, observando, mas você também. Você pode estar isolada, pessoa isolada. É uma pessoa muito desconfiada, mas hoje você também é muito desconfiada. E aqui, gente, de novo, as ciências, pesquisa, estudo, curso, verbo, comunicação, comércio. É Mercúrio. E essa pessoa, gente, ela tá passando por um período de compreensão, de análise, investigando tudo que aconteceu, tudo na vida dela. Ela tá tentando não investigar você, não saber de você, mas não consegue. E ela tá tendo até umas certas premonições de alguma tragédia, ou ela tá pressentindo alguma tragédia, como se ela soubesse que precisa de alguma forma aí, por isso que ela falou aqui, preciso de você, ó. Ela tá com medo, um pressentimento de algo ruim. Aqui, ó, preciso de você. Ou que a vida dela tá indo de mal a pior e só vai piorar. E que isso tem a ver com acertar as coisas pedindo perdão por você, mesmo que não fique com você, né? Ou ter o seu perdão e vocês ficarem juntos para evitar uma tragédia, um mau agouro, coisas piores. Eu sinto uma energia de medo. Medo da justiça divina, medo do andar da carruagem da vida dele ou dela, do desfecho disso. E para alguns essa pessoa já teve aviso aqui, ó, inclusive da espiritualidade. Ele pode ter visto num jogo de cartas, uma entidade aí numa gira falou para ele, uma profecia na igreja, tá? Ele teve algum aviso, alguma coisa, ou ele sonhou, alguma premonição, intuição, e não é de algo positivo, alguma visão, ou alguém veio falar, Deus usou a boca de alguém, ou usou um médium, usou um líder espiritual, usou os mentores, anjos de guarda. Tá forte isso aqui. E aqui é uma pessoa que ele tá sondando mesmo tudo e analisando tudo, já sondou você também por um tempo aqui, e a situação para ele decidir o que ele vai fazer. Mas ele tá dando tempo ao tempo, tá? Ele tá querendo fazer as coisas devagar e sempre com paciência, até porque ele sabe que não adianta ele vir na pressa querendo mostrar uma mudança de atitude, de conduta, que você não vai mais cair nesse conto do vigário. Ele não consegue mais manipular, enganar, mentir, subjugar você. Então, basicamente, o que essa pessoa quer com você ou de você, o que ela planeja é isso. Mas ele vai dar um tempo aqui para abrir comunicação. Ele pode usar de querer mandar um recado por alguém, não vir diretamente. Ele pode tentar mandar uma mensagem de outro número, ligar de um outro número, mandar um e-mail, uma carta, qualquer coisa. Tá? Botar um chip novo, mas ele vai dar tempo ao tempo. Pode ser que a pessoa desbloqueie e deixe lá desbloqueado, tá? Tem umas situações assim, para alguns tem. Para alguns, quando acontecer, ele vai querer marcar um encontro para uma conversa no último local onde vocês tiveram a última conversa. Pode ser online, pode ser num lugar físico. Teve muitas fofocas mesmo aqui, como saiu nos bilhetes. Fofocas, intrigas, gente jogando contra, gente que não queria. Tá? Teve gente do passado da vida dele se metendo, ou ele permitiu que o passado, as pessoas do passado, os ex se metessem, ou você, ou familiares. De novo, foi uma pessoa aqui de muitos contatinhos, muitas aventuras casuais, sexuais, ou e aí agora tá querendo, para quem tá iniciando, tomar jeito e ter um compromisso sério. Tá vendo que tá chegando a hora de construir uma família,
ou de reconstruir uma relação se estava solteiro e casual. Ele vai querer aqui uma negociação, uma conversa. Tá? O que mais temos aqui, Rogério? Essa pessoa tá com muito medo de você já ter um novo pretendente, já estar ficando com alguém ou prestes a isso. Tá? Ele tá bem desconfiado disso, para alguns. Ou alguém já andou fofocando, ele tá sabendo, mas ainda não viu. E talvez por isso que tá evitando olhar suas redes sociais, tá com medo do que vai enxergar lá. Né? De repente bota lá e vê você com outro numa foto lá, vai matar a pessoa do coração. Tá? Ou que você tá sendo chavecada, elogiada pelos outros, as pessoas flertando com você, cantando você. Tem isso aqui? Tem. Ele investigava, stalkeava muito e agora tá relutante nisso. Tá com um certo medinho, tá? E é por esse motivo. Aqui também tem uma pessoa que precisa resolver problemas de dívidas, problemas de documentos, problemas com justiça, antes de talvez ter algo sério com você ou tentar retornar para você. Se ele está sendo investigado por alguma coisa, foi intimado alguma coisa, responde alguma coisa judicialmente, está endividado. Para alguns pode ser que ele está devendo para você. E aí ele se comprometeu a só se aproximar quando ele tiver o dinheiro para dar para você, para abrir uma porta, uma conversa, mas ele ter o dinheiro que ele está devendo aí para você. Porque alguns estão devendo para você. Tá? Porque ele tirou coisas, muitos usaram você financeiramente, usaram o seu amor, usaram para esfregar você, para fazer ciúmes para outras pessoas ou para provar coisas para outras pessoas, fosse ex, fosse parente, fosse colega de trabalho. Para alguns, ele precisa terminar um curso, um estudo, uma faculdade, concluir algo, né? Ou ele precisa mudar de emprego, ganhar uma promoção, melhorar de vida. Aqui tem muito. Essa pessoa tem muito medo também aqui para alguns, que você investigue ou tenha investigado alguma coisa do passado dele e você descubra algum podre, algo que ele escondeu de você, que ele tem muito medo. Ou então, ele tem medo, se ele usou máscara, que você escancare ele para todo mundo. Tá? Se ele foi um interesseiro, um manipulador, um mentiroso, um traidor, um adúltero, ele tem muito medo de ser exposto disso, de você mostrar isso para todo mundo. E ele perder a credibilidade, perder a reputação, perder a moral diante de tudo e de todos. Na igreja, no trabalho, na família, na comunidade. Tem algum podre que ele escondeu ou ele esconde. Ou então ele tem medo realmente que você viu quem de fato ele é e que você conte para todo mundo e todo mundo veja. Que ele é um hipócrita, esse tipo de coisa. E ele tá aprimorando aqui, ó, a astúcia e a estratégia para se aproximar. Tá? Ele não consegue deixar aí de alguma forma de dar uma olhada, ele não queria, mas ele acaba stalkeando, buscando saber. E muitas vezes fica com muitos ciúmes. Isso incomoda demais. Ele se tornou para alguns um obsessor vivo ou um admirador secreto. E ele tá com muito medo de algum admirador secreto seu. Ou então não é admirador secreto, é um admirador escancarado, é alguém que ele já viu que tá afim de você. Ou alguém contou que você já tá aí flertando com alguém ou tá com alguém. Ele vai tentar, talvez, quando ele tentar se aproximar, testar você primeiro, testar o terreno primeiro. Né? Então, talvez mandando um recado por outro, postando uma coisa lá na rede social para fazer um chamariz para você, ele vai testar. Essa pessoa pensa muito em você no período noturno, mas não é para todo mundo, tá? E é muito na parte do crepúsculo, quando tá amanhecendo, quando tá escurecendo, é mais forte o pensamento, a saudade por algum motivo, se é porque ele trabalha em horários assim, ou quando acorda de manhã e se vê sozinho, ou quando vai dormir que se vê sozinho. Filho, tá roncando alto pra caraca, hein? Você não sai da memória, da lembrança, essa pessoa aqui, ele vê foto, ele escuta música como saiu aqui nos bilhetes, ele relê conversas, ele revê vídeos, cartas, papéis que você trocou com ele, um cartão, uma carta, um poema, um livro que você doou para ele, deu, um presente que você deu, que ele guardou de um livro, ou que, sei lá, ele deu para você, você não levou, ficou com ele. Tudo isso. Tá? Todas essas lembranças. Tem mais alguma coisa aqui?
Aqui tem uma coisa muito de revelação, né? Ele tem muito de medo de você escancarar o que ele é aí, que ele tenta esconder ao máximo de podre, o que ele já fez de podre, ou então ele tenta esconder ao máximo aqui uma vida paralela, né? Se era um relacionamento que você era amante, ele é casado, ele tenta desesperadamente aqui esconder o sentimento que tem, o que viveu com você. Até por medo aqui dele ser exposto nessa traição. Se era você a esposa ou se ele tem uma esposa, é só adaptar. Isso destruía a imagem e a reputação dele na sociedade, no trabalho, na igreja. Tá? Tem uns aqui, inclusive, que ele tem medo aqui de rolar umas fofocas e isso vir à tona. Tem algo mais aqui, Frei Rogério? É engraçado porque aqui fala de disciplina, aqui fala de disciplina. Talvez ele tá tentando se disciplinar aí para dar conta de pagar as contas, organizar as contas. Tem muitos aqui, não sei por que a espiritualidade está batendo nisso, tá? Que é como se essa pessoa quisesse encerrar um capítulo da vida dela para começar um novo. Se ela tem um problema de uma dívida que ela tem que quitar, uma dívida com a justiça, uma dívida financeira, uma dívida com o banco, tá? Esse tipo de coisa aí que ela quer tá zerada para se aproximar de você. Então, por exemplo, ela quer fazer um divórcio e vir livre do casamento para você. Ela tá respondendo um processo na justiça por golpe financeiro, criminal, sei lá o que for. Tá respondendo algo legal, judicial, ele quer quitar tudo isso, ou ele tá devendo aí, precisa pagar, ou ele precisa concluir um curso, uma faculdade, uma coisa que ele acha que é importante, para daí ele vir para você. Mostra para mim aqui. É como se ele quisesse encerrar um ciclo, ó, de responsabilidades aqui mesmo, coisa que ele carrega como um peso, ou pessoas que ele assumiu, coisas de responsabilidade que ele assumiu, tá? O que ele tem, coisas que ou podem ser muito sofridas e já de muito tempo. Então, por exemplo, ele tá respondendo, vou dar um exemplo do que tá aqui, ele tá respondendo um processo criminal há muitos anos, por qualquer coisa, tá? Das mais leves até a mais grave, desde uma sonegação de imposto, um golpe financeiro federal, Polícia Federal, até algo criminal, tá? Das mais básicas, como uma Maria da Penha, uma medida protetiva, até um crime aí mais hediondo que vocês adaptem o que for, que eu não vou falar aqui. Qualquer coisa que está sendo sacrificante, que essa pessoa quer encerrar. Eu até vou fazer o sinal da cruz e me benzer, porque se é quem eu tô pensando aqui para mim, Frei Rogério, muito obrigado, eu não quero. Né, que precisa encerrar um tipo de coisa nesse nível da etapa da vida para vir atrás de você. Não pode ficar aí mesmo onde tá. Que suma e seja tragado pela terra. Tá? Pode ser uma pessoa que estava numa situação de apenado? Pode. Tá apenado, regime semiaberto, tornozeleiro, sei lá o que ele quer finalizar aqui para ir atrás de você. Deus me livre e guarde, chuta que é macumba, gente. Tá? Ou ele quer provar que ele é um vencedor, que ele subiu na carreira, que ele concluiu uma faculdade, que agora ele é alguém, que agora ele tem uma condição financeira para voltar para mostrar isso para você. Não quer vir como um perdedor, não quer vir como uma pessoa que voltou pior do que quando saiu da sua vida, ou que voltou igual. Ó, ele quer mudanças mesmo aqui, tá? De algo que faz tempo que se arrasta aqui, ó. De sofrimento na vida dele ou dela, que ele mesmo causou esse karma e ele tem que pagar. Então é como se ele quisesse encerrar algo na vida de positivo ou negativo para vir atrás. Tá? É como se ele tivesse vivendo uma vida lá, gente, em prol de quando terminar aquela vida paralela lá, ele vir para você. Pode estar até num outro relacionamento. Mas é como se ele encarasse que aquilo tudo é provisório da vida que ele está vivendo agora. Quando ele encerrar esse capítulo, ele quer começar um novo com você. Para alguns tem distância longa, ó. Cidade, estado, país, tá? Pode ser diferença de 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas pode ser de uma cidade, estado ou país. Tá? Que a pessoa quer aí mudanças. Talvez ela foi para longe ou você foi para longe, né? O destino levou vocês para longe. Ou então era um relacionamento à distância, por internet, esse tipo de coisa. Era uma pessoa muito inconstante, né? O forasteiro vinha e aparecia, de manhã queria, de noite terminava num dia, mandava embora, no outro voltava.
mandava você embora, reatava, ia embora e voltava, bloqueava, desbloqueava, sumia e reaparecia de tempos em tempos que nem eclipse. O forasteiro, né? Totalmente instável, ou deixava você num romance sofrido pela instabilidade dele, né? Sempre uma coisa, ó, altos e baixos, instabilidade na relação por qualquer coisa. E ele quis, para alguns, ir atrás de um novo mundo, tá? Teve casos aqui que ele foi ficar até com uma outra pessoa que podia proporcionar o que você não podia. Então, por exemplo, se ele estava aí com um processo judicial grave, ele foi se aproximar, ficar com uma parceira, um parceiro que podia ajudar ele nisso. Porque era advogado, porque tinha gente que conhecia que era advogado, porque tinha mais dinheiro, né? E aí simplesmente abandonou você para ficar com a pessoa em prol de resolver os BO da vida dele. Aí agora ele quer voltar para você. Olha que FDP. Né? Eu vou lá viver uma aventura, depois eu volto. Eu vou lá resolver meus BO, depois eu volto. Né? Eu não te abandonei, abandonou sim. Para alguns foi abandono e foi trairagem, tá? Diz que ia resolver primeiro os BO dele, que não ia ficar com ninguém, e você descobriu que ele estava com outra. Ele não queria estar com você naquele momento que ele estava passando aquele problema, mas ele não viu problema nenhum em ficar com outra pessoa. Que pudesse aí, de uma forma, ajudar ele nisso, ou que a família aprovava mais, a religião aprovava mais, porque aqui tem umas crenças religiosas, tá? De repente a família dele ou dela não aceitava porque você tinha uma crença diferente. E ele preferiu levar em conta a família e tudo isso do que você. A outra pessoa lá era a opção melhor financeira, morava mais perto, a família aprovava, a religião era igual, ele podia controlar e subjugar essa pessoa melhor do que você, manipular melhor do que você. Tá? Então, para alguns, ele não foi nenhum santinho aqui, não. Para alguns aí, até pessoas que podiam proporcionar aí coisas de viagem, né? Aí tava viajando, tava ostentando, e para muitos aqui, o Frei Rogério tá dizendo, é uma pessoa que parece que ele não tem pátria, né? Ele não tem um lugar fixo, uma hora ele mora aqui, uma hora ele mora ali, uma hora ele tá com a casa da família, uma hora ele tá num relacionamento morando com alguém, daqui a pouco ele volta pra casa da família, daqui a pouco ele já tá dividindo morando com um amigo de favor, sabe? É uma pessoa que ele parece que não tem pátria aí, tipo cigano, né? Que anda pra lá e pra cá, só que esse aqui não é no sentido positivo, é negativo. E aí ele terminou, apunhalou você pelas costas, fez muito sofrimento, muito pesar pra você, ele colheu e tá colhendo esse sofrimento também, e pensa em ressuscitar tudo isso. Para muitos, só pensou em empreendimentos, novos horizontes, dinheiro. Eu vou para outro estado que eu vou fazer uma sociedade lá, vou me dar bem. Sabe esse tipinho, o Agostinho Carrara da vida, que vive perseguindo um golpe que dê certo aí, que rompa ele na vida? Para alguns tem. Né? Aí disse para você que ia trabalhar numa outra cidade, num outro estado, vou ficar no mar, vou ficar na plataforma. Não tô com ninguém, nem quero ninguém, não quero me relacionar com ninguém, eu tenho problemas, enquanto eu não resolver meus problemas eu não vou me relacionar com ninguém, era mentira. Em cada porto tinha uma pessoa, cada lugar que ele morou, ficava, ele tinha uma, né? O tempo que disse que ia estar viajando, embarcado, não sei o quê, numa plataforma, sei lá o que godô que ele deu, que não ia ficar com ninguém e tava. Tem mais alguma coisa aqui, Frei Rogério? Vou para uma viagem de trabalho, vou para o intercâmbio. Eu vou, mas eu volto, me espera. E você aí de pata e ele com outra. Até que sumiu de vez, deu ghost, bloqueou, né? Ou do nada botou uma foto lá com outra pessoa, do nada, e agora quer retornar. Aí de tempos em tempos mandava uma mensagem para você. Você olhava, do nada aparecia um e-mail, do nada uma notificação de WhatsApp de um outro número. Né? Fez um monte de merda esse aqui, agora quer voltar. Tem uns assim? Tem. Para alguns até caluniou, difamou você, tentou destruir a sua imagem para as pessoas, na rede social, para familiares, detonou. Agora quer voltar. E por quê? Porque tá se lascando e tá com medo da punição, tá? Principalmente para aqueles que o destino dele tá na mão mesmo da espiritualidade, da justiça divina ou da justiça humana. Com medo de talvez pegar uma pena grande, né, de não conseguir um benefício de soltura, de não conseguir responder em liberdade, de se ferrar mesmo. Tá com medinho disso, aí tá repensando todo o mal que fez para você e para todo mundo no mundo, na vida.
E para alguns quer concluir essa etapa para voltar. E eu já vou dizer, para alguns já faz anos e tá perto dessa pessoa resolver, então tá perto dela voltar, tentar voltar para sua vida. Tá? Então é você que vai decidir aí, pelo seu livre-arbítrio, se você reabre esse livro ou não, ou se essa história fechou de vez. Se você perdoa ou não, se você é capaz de perdoar ou não, nem que seja aquele perdão, eu te perdoo, mas eu não quero contato mais com você, ou que você não consegue perdoar, vou te odiar pro resto da minha vida, quero mais é que você se exploda, né? E para alguns ele acha até que dá para você perdoar e vocês retomarem, começarem do zero. Tem esses casos? Tem. E para alguns eu não vou mentir do que tá aparecendo aqui, tá? Se essa pessoa tem algum tipo de canal ou coisa na internet, Jeová, eu não quero essa consulta para mim não. Deus me livre. Aí, ó, médium. Se essa pessoa aí é metida, ó, obrigado, confirmou, ele é metido a coach, conselheiro espiritual, tem um canal de mediunidade, de espiritualidade, de religiosidade, qual for, seja no núcleo evangélico, macumbeiro, qualquer coisa. Tá? De frases de coach, esse tipo de coisa, pseudoterapeuta e os cambal, gente, o que eu perguntei aqui se era um charlatão, tá? Embora ele esteja aí realmente querendo se apegar na fé porque a batata tá assando, mas se ele trabalha com esse tipo de coisa, tome cuidado, que é uma pessoa aí que por mais que tenha dons e mediunidade, mas é falcatrua. Tá? Porque ele pensa mais no status que isso dá, na aparência, no dinheiro, na fama, no aparecer, no se exibir, inclusive atrair o sexo oposto para as conquistas dele ou dela, do que propriamente a espiritualidade. Quem brilha é ele, não é a espiritualidade. Então, se tem canais aí que a pessoa faz esse tipo de coisa, tá? Também se ele dá conselho jurídico, médico, qualquer coisa que ele tiver de um canal aí, de compra de algo, de venda de algo nesse sentido, como coach, como palestrante, dando curso, sei lá, da coisa da lei da advocacia, da medicina, de coisas espirituais e religiosas, passagens bíblicas, tarô, qualquer coisa, espiritualidade, de qualquer ramo aqui de religiosidade. Ele é um baita de um FDP. Embora tenha dons, embora tenha mediunidade, embora tenha, né, o material para fazer a coisa dar certo e ser verdadeiro, ele é que não é. Os motivos e as razões pelo qual ele quer isso é que são distorcidos e são errados e mentirosos, tá? Para levar vantagem, etc. Então, um pouco disso a espiritualidade vai derrubar ou tá derrubando essa pessoa por isso também. Porque ele quer se usar da espiritualidade como uma moeda financeira, ou de aparecer, ou de ficar em evidência, ou de ganhar fama. É por isso que Deus não dá asa para cobra. Não é para todo mundo essa informação, não. Tá? Se a pessoa não tem sardas, que eu falei, pintas no corpo, olhos claros, pode ser que ela tenha esse tipo de etnia na família. Ó. Uma mãe loira de olhos claros, irmãos loiros de olhos claros, ou tinha o cabelo aloiradinho quando era pequeno, escureceu e tem olhos escuros. Tá? Tipo espanhol, italiano, alemão, esse tipo de etnia pode ser que na família tenha. Tá? Ou então a pessoa usa lente de contato, isso aqui é olho azul. Tá mais forte azul, mas pode ser aquele tipo de pessoa tão vaidosa que bota lente colorida. Tem esse tipo de gente aqui? Tem, para alguns. Tá? Por vaidade. Eu já fiz isso em algum momento da vida, eu penso em fazer. Tá? Porque é uma pessoa que gosta muito mesmo aqui da atenção e da validação. Já saiu aqui nos bilhetes. Vamos ver aqui. Eu nem quero mais ver nada aqui. Tá de bom tamanho. Tá? E é uma pessoa aqui, gente, que as coisas estão afundando por causa dela mesma. Lembra que eu falei que saiu 3 vezes aqui, o 9 de espadas pra mim? Tá aqui, ó. O 9 de espadas saiu de novo, ó. Na âncora. Tá? E é uma pessoa aqui, para alguns casos, não é para todo mundo, que até tem um bom coração. Tá? Tem casos aqui que a pessoa é FDP mesmo, mas tem casos aqui que a pessoa até tem um bom coração. Mas o que estraga ela é uma pessoa muito malandra. Tá? É uma pessoa que sempre quer tirar vantagem, é uma pessoa que o dinheiro, a ganância, o lucro vem sempre antes de tudo. Então, embora não seja um psicopata, um narcisista perverso, não seja uma pessoa totalmente sombria e maligna, que tem até um coração bom, mas o caráter é estragado, os valores morais é estragado, as intenções, o jeito que quer buscar as coisas é estragado.
Então, nem todos aqui são estrupício trevoso total. Tem alguns que teriam solução, teriam jeito diante da espiritualidade, e até quer tentar, mas precisa ser genuíno. Tá? Então, tem dois tipos aqui. Tem aqueles que realmente são nível tóxico, mas tem aqueles que são mais uma pessoa atrapalhada, de bom coração, mas com a índole e a moral ruim ou duvidosa. Tá? Que teria o potencial para ser uma pessoa de luz, para andar na luz, para evoluir, para melhorar de forma correta, mas a pessoa que é sempre pelo atalho ou pelas formas erradas e que no passado já fez muita caca. Aqui temos touro. Copas está muito forte, então câncer, escorpião e peixes está muito forte. Tá? Então touro, touro, leão, virgem, escorpião na roda da fortuna. Aquário, só podia. Aquário, gêmeos e virgem. Touro e peixes. Sagitário, gêmeos e virgem. Peixes, aquário e virgem. Sagitário e gêmeos e leão. Tá mais forte aqui. Bom, pelos naipes tem todos, mas esses são os mais fortes. Aqui temos Yorimá, Santas Almas. Tá bem forte, porque aqui é o Arcanjo Miguel também. Então temos Yorimá, Santas Almas, os pretos velhos bem fortes. Temos Omulu, Obaloaê. Tá? Os pretinhos estão muito fortes. Temos aqui Iemanjá, Ogum, Omulu e Obaloaê, eu já falei, Oxum. Temos o Arcanjo Miguel e temos a Lei. Temos Xangô, filhos de Xangô. De Xangô não tá tão forte. Temos Yansan. A Lei tá na mesa. Yansan tem mais forte. Xangô não tá tão forte. Aqui Câncer e Sagitário, Peixes de novo. Temos Ogum, já saiu. Temos Exu, Obará. Exu e Bará não tá tão forte. Deve ter porque a leitura é coletiva. Aqui temos forte também, marinheiros. Santa Sara Kali, tá? Temos o povo cigano aqui também. Egunitá. Temos Oxumaré. Logunedé. O que mais temos aqui, Frei Rogério? Oxóssi. Ó, temos Oxóssi, tá? E aqui de novo confirmou Oxum e a falange de Semiromba. Eu disse que tinha povo cigano, tá? Falange dos Santos, Sacangas ou Sacangás, povo do Oriente, povo cigano, baianos, boiadeiros, malandros, marinheiros, Exu, que eu disse que não tá tão forte, mas confirmou, tá? E temos aqui também caboclos fortes da linha de Oxalá e da linha de Omulu. Caboclos de Oxalá, caboclos de Omulu, tá? Então temos aí caboclo Birajara, Biratã, caboclos com Oxalá e com Omulu, tá? Então mais forte. Caboclo Girassol, Arranca-Toco, de Omulu e de Oxalá, tá bem forte. Caboclas também, só adaptar. O Frei Rogério falou aqui, ó, 7 flechas. Tem aqui 7 encruzilhadas, pena branca, pena verde. É os que o Frei Rogério tá citando aqui pra mim que tá mais forte, tá? Mais alguma coisa aqui? Das caboclas, aqui tem Ogum Iara, Ogum Megê, tá? Tem Ogum do cemitério, Ogum das águas, Ogum da mata, Ogum rompe-mato, que tem, Ogum Megê, é os que ele tá falando aqui. Tá? Tem caboclas aqui da linha de Oxum com Oxóssi. Tá? De Ogum com Oxum, Iemanjá. Tem aqui Jandira, Jupira, a Jurema,
Iracema. O senhor vai falar o Congá todo? Vai falar o Congá todo? Tá bom. Ó, força feminina, tá? Então tá forte aqui, dentro da linha de Iemanjá, Oxum, Yansan, Obá, Nanã. Tá? Então tem muita cabocla aqui também. As caboclas estão mais fortes que os caboclos. E tanto tem caboclo de couro como caboclo de pena, tá? De boiadeiros e da linha de Oxóssi. E aqui é Touro e Libra. O senhor quer mais algum bilhete? Algum bilhetinho a mais ou só reler? Só um, ele falou. E reler os outros. Depois me contem aí o que bateu, o que não bateu, tá? Pra quem é as informações. Pode ser o de cima mesmo? Ok, ele disse o primeiro. Tá bom. Meu maior medo é você deixar de me amar. Olha aí, ó. Eu disse, ele tem muito medo de você estar com outro e encontrar outra pessoa. Que alguns aqui já estão ensaiando ou sendo paquerada, ou já estão se abrindo para o novo, ou já até estão com alguém. Preciso de você. Minha vaidade me faz querer a atenção do sexo oposto. Meu vício em flertar, ter contatinhos e trair são incontroláveis. Meu ego coleciona troféus. Tem uma coisa importante que o Frei Rogério falou aqui para mim agora, não é para todo mundo. Tem algumas pessoas que é você ou quem você trouxe para a mesa que você tem ancestrais indígenas, tá? De qualquer etnia. Tem alguns aqui que tem algum ancestral lá, sei lá, tataravô, bisavô, bisavó, tá? Que mistura aí outras etnias, né? Então temos aqui alguns mamelucos, alguns caboclos e caboclas aí que tem no DNA. Eu já disse que por isso que saiu tão forte caboclos flecheiros, né? Espirituais. Por causa de algumas ancestralidades. É que nem eu, gente, que tem ancestral indígena. Por que você mente tanto para alguém que te ama tanto? Tenho buscado a espiritualidade. Ó, o Frei Rogério tá dizendo que tem alguns que tem tatuagem de coisa de índio. Não sei para quem é, ele tá falando. Pode ser você, pode ser a pessoa. Ou, sei lá, frequenta rituais desse tipo. Sei lá, do catimbó, jurema, ayahuasca, essas coisas. Sempre que escuto uma música, eu penso em você. Você foi a única coisa verdadeira na minha vida. Por isso que alguns querem voltar. Eu me deixei levar pelas intrigas e fofocas. Para alguns, principalmente parente, tá? Família. Tristeza, dor e pesar. Não serve mais ninguém, só serve você na minha vida e coração. Por mais que o tempo passe, não consigo te esquecer. Depois me contem o que bateu, o que não bateu. Para quem é essas informações, tá? Ou a pessoa, de repente, realmente é indígena, né? Se não tem a ancestralidade, às vezes a pessoa é. Vai saber se tá lá morando numa aldeia indígena, para alguns. Ou mora próximo, tem sangue indígena, né? Jiboia encantada faz a miração. Tem alguns aí da miração, das medicinas da floresta. Minha gratidão, muita paz e muita luz.